Olá! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a equação geral da transferência de calor por condução. Então nós vimos aí a equação de Fourier, específica para a condução, porém a equação de Fourier ela apresenta algumas limitações, como por exemplo, a gente só consegue usar a equação de Fourier em regime estacionário, em momentos onde há variação da temperatura também no tempo, a gente não consegue utilizar a equação de Fourier. E ela também é para regime unidimensional. Então, quando envolve aí mais de uma dimensão a transferência de calor, a equação de Fourier ela não resolve o nosso problema. A equação geral da transferência de calor por condução, ela é basicamente um balanço de energia. Então, nós temos aí no balanço de energia o termo aí de geração, o termo de entrada, o termo de saída e o termo de acúmulo. Então nós temos esses quatro termos aí. No caso, a entrada aqui nós vamos desconsiderar, porque a gente vai considerar o fluxo de calor simplesmente saindo, Então a gente vai considerar um sistema sem entrada. A geração é um termo aí, que fala da geração em um corpo, Um corpo ele tem as suas dimensões, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Ou seja, essa geração ela vai ser nas três dimensões. O calor que um corpo gera, então o calor que um corpo gera no seu interior não vai se propagar numa direção preferencial, vai se propagar aí nas três dimensões desse corpo. Então aqui entra um termo chamado Q3'. O Q3', ele nada mais é do que o fluxo de calor por unidade de volume. Assim como o Q2' é por unidade de área e o Q' é por unidade de comprimento. E o termo de saída aqui é o próprio fluxo da lei de Fourier. Mas como a gente tem uma geração de calor nas três dimensões, a gente vai acabar tendo um fluxo também nas três dimensões. Então aqui entra o nosso gradiente de fluxo. Então aqui está o nosso corpo. E nós vamos ter aqui, saindo dele um QZ, um QX e um QY. Tá meio torto aí o negócio, mas é mais ou menos assim, O que importa aqui é que a gente saiba que o fluxo ele está saindo nas três direções, x, y e z. Não é mais um fluxo não é mais um fluxo unidimensional, Então aqui entra o gradiente do fluxo. E aqui a gente está falando do fluxo por unidade de área, que é 2 linhas. E o termo do acúmulo, assim como em toda abordagem termodinâmica que a gente faz, o termo do acúmulo ele remete à variação de energia no tempo, Então aqui, num tempo infinitesimal, dE dt. E a variação de energia desse corpo, como a gente está falando em condução, é um sólido, nós bem sabemos aí, é mc delta T, no caso aqui, mc dt, Então, pegando essa fórmula aqui, o termo do acúmulo é mc dt. Mas a gente não usa a massa do corpo, A gente não vai pesar esse corpo. É mais prático a gente usar outras grandezas, como, por exemplo, a densidade, Então, nós temos aí que a densidade é massa por volume.
Então a massa é densidade vezes volume. E o volume, por sua vez, é a área vezes a variação aí do comprimento. Então a gente tem que o termo de acúmulo, né, ele é ρ C vezes a área, né, vezes aí a dimensão que a gente está olhando aí, um L, por exemplo, dt. Então esse daqui é o nosso termo de acúmulo. Então, reescrevendo aí a equação geral da condução, a gente tem o seguinte, a gente tem esse formato aqui, que é 3 linhas, menos o gradiente do fluxo por unidade de área, é igual a... E olha só, aqui a gente está falando em fluxo por unidade de área, então esse termo aqui, ó, este termo aqui, a gente pode desconsiderar, né? Assim como a gente fez lá nas resistências. Então aqui a gente tem ρc. E aqui, como a gente está falando em várias dimensões, né? Aqui foi para representar só na dimensão do tempo, mas como a gente está falando em várias, a gente acaba falando em uma derivada parcial. Então dρ de t, dρ de t. Então essa daqui é a nossa equação geral da transferência de calor da condução. E aí a gente vê, né, o gradiente. O que é o gradiente? O gradiente equivale às derivadas parciais da grandeza em todas as direções. Então a gente tem aí que o gradiente do Q duas linhas vai ser menos dρ Q duas linhas na direção x, dρ x, mais dρ Q duas linhas na direção y, dρ y, mais dρ Q duas linhas na direção z, dρ z. E isso daqui vai ser igual a ρc dρ de t, dρ de t. Pela equação de Fourier, né, perdão, a gente tem aí que o Q duas linhas é igual a menos K dt de alguma direção, né? Então, falando aqui do QX, por exemplo, dt dx, né? Então, a gente vai ter aí essa montagem, né, para a equação geral da condução, substituindo ali a equação do calor. Então, a gente tem aí que três linhas menos K, né? Aqui no caso, isso daqui tudo é em função de x, então dρ x menos K dt dx mais dρ y vezes menos K dt dy mais dρ z vezes menos K dt dz. E aqui a gente está falando em x, y, z, né? No caso, em coordenadas retangulares, né? Isso daqui vai ser igual a ρc dρ de t, dρ de t. E aí, dando uma simplificada, a gente vai ter aí o seguinte, ó. Então, o K a gente pode botar para fora aí, por exemplo, né? Então, a gente vai ter aí que três linhas, né? A gente vai colocar o K para fora de todas as derivadas, a gente pode colocar ele em evidência, né? O menos K. Então, como ele faz parte desse termo e desse termo, a gente pode colocar ele em evidência. Então, menos K em evidência, que fica mais K, vezes dρ x, dρ t, dρ x, mais dρ y, dρ t, dρ y, mais dρ z, dρ t, dρ z, e isso daí vai ser igual a ρc dρ t,
d ROM t. Então, essa banana aí de derivadas parciais, a gente pode simplificar como sendo, ó, aqui nós estamos falando de uma derivada. Então, aqui a gente está falando da derivada segunda, né, da temperatura. Então, a gente pode reescrever isso daqui como sendo que 3 linhas mais K vezes o gradiente segundo da temperatura. Então, a gente está falando da derivada segunda da temperatura em todas as dimensões. A soma disso é justamente o gradiente segundo, né? E isso daí vai ser igual a ρC d ROM t, d ROM t. Se a gente der uma rearranjada aqui, então se eu colocar, ó, se eu dividir todo mundo por K, a gente vai ter aí, ó, o gradiente segundo da temperatura mais Q 3 linhas sobre K igual a ρC sobre K d ROM t, d ROM t. E esse daqui é o formato da equação geral da condução em coordenadas retangulares. E aí nós temos algumas considerações a se fazer. Não pode sair usando a equação desse jeito, né? A gente tem algumas considerações para facilitar o nosso trabalho. Então aqui, né? As considerações. A primeira delas, né, que a gente pode considerar para facilitar, é uma condução unidimensional. E daí, para facilitar, a gente pode falar que essa condução unidimensional acontece na direção x. Então, o gradiente segundo da temperatura se reduz a d2t dt2, né? Então, dx2. Então, na condução unidimensional, a nossa equação ela se reduz aí a d2t dx2 mais q 3 linhas sobre k igual a ρc sobre k d ROM t, d ROM t. A gente tem também outra simplificação, que é uma condução em regime estacionário, ou seja, não há variação da temperatura no tempo. A gente vai ter então que o termo d ROM t vai ser igual a zero. Logo, a gente tem aqui que o gradiente segundo de t mais Q 3 linhas sobre K é igual a zero. E nós temos aqui um caso onde não há geração interna, então não há o Q 3 linhas. Quando não tem geração interna, o Q 3 linhas é zero, ou seja, nós temos aí, né, gradiente segundo de t igual a ρC sobre K d ROM t, d ROM t. Para chegar nessa equação geral em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas, a diferença vai ser aqui nessa substituição, né? Essa equação aqui de Fourier que a gente utilizou é a equação de Fourier em coordenadas retangulares. Se a gente for lembrar, em coordenadas cilíndricas, já muda alguma coisa, já começa a aparecer o R, né? Então, basta aí, né, para facilitar o nosso trabalho, se em algum caso aparecer a equação geral da condução em coordenadas cilíndricas ou esféricas, basta nessa demonstração, no lugar do que duas linhas x, substituir a equação de Fourier em coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Então vamos fazer um exemplo aqui, só para ilustrar como que a gente usa essa equação. Então vamos supor que eu tenha aqui uma parede, né? Sempre a tal da parede, né?
Só que aqui no caso, nós vamos ter aí uma parede com geração interna de calor. Se não tivesse geração interna, a gente poderia utilizar aí a equação de Fourier, né? Mas aqui tem geração interna. E aí nós temos que nessa face nós temos uma temperatura T1 e nessa face nós temos uma temperatura T2. Então vamos assumir que o fluxo vai de T1 para T2. Isso daí vai servir para que a gente delimite as nossas condições de contorno, né, para essa equação. E o comprimento dessa parede é L, ou seja, né, no começo aqui, nós temos que para t igual a T1, x igual a 0, né? E aqui no final, para t igual a T2, x igual a L. Lembrando, né, como a gente está trabalhando aí com uma equação diferencial de segunda ordem, nós teremos condições de contorno, né? Que nós já utilizávamos também na equação de Fourier. Então aqui não tem nenhuma novidade por enquanto, né? Então aqui as condições de contorno, né, para t igual a T2, x igual a L, e para t igual a T1, x igual a 0. São essas duas condições de contorno que nós temos. E aí o que a gente faz, né? Nós temos aqui algumas considerações. A primeira consideração é que Q3' é constante. Então vamos supor, considerando uma parede, né, vamos supor que aí dentro tem um fio, né, e esse fio está esquentando, né, vai. Só para a gente pensar num caso prático para isso. A segunda consideração é que nós temos um regime permanente ou estacionário, né. E vamos considerar aqui também condução unidimensional ao longo do eixo X. Então vamos lá. Nós temos aqui a equação geral da condução, o gradiente segundo de T, mais Q3' sobre K, igual a ρC sobre K, dρ T, dρ T. E aí agora nós podemos aplicar aí as nossas simplificações. Primeira coisa, regime estacionário, esse termo aqui vai a zero, porque dρ T seria zero. Não há variação da temperatura no tempo. Este termo aqui, como o regime é unidimensional, né, a condução é unidimensional, ele se reduz aí a dρ2T, d2T, né, no caso, dt2. Então nós vamos ter aí essa equação, né? d2T. Desculpa, dt2 não, né? dx2. Dando uma viajada aí, né? Uma viajada. Então aqui, ó, é dx2. Mais Q3' sobre K é igual a zero. E aí nós temos uma equação diferencial separável, né? Então nós temos aí d2t dx2 igual a menos Q3' sobre K. Então aí, né, d2t é igual a menos Q3' sobre K dx2. E aí agora é hora das integrais, né? Aqui a gente não vai impor nenhum limite,
as integrais vão ser integrais indefinidas, porque nós temos as nossas condições de contorno aqui para a temperatura, né? A gente não tem a condição de contorno para a derivada da temperatura. Então a gente não sabe, por exemplo, qual a condição de contorno aplicar aqui no dx2. Né? Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai integrar duas vezes essa equação. Então nós temos aí, né? Primeiro, integral de dt2 é igual, né? A gente tem aqui que como Q3' é constante e K também, eles são constantes, caem para fora da integral, menos Q3' sobre K, integral de dx2. Então nós vamos ter aí, ó, que dt é igual a menos Q3' sobre K vezes x, mais a constante C1. Essa constante C1 é a constante de integração, né? E isso tudo da primeira integração. Então nós temos aí para fora também dx, né? Isso daí foi só a primeira coisa. Agora a gente aplica a segunda integral. Então integrando aqui, nós vamos ter aí, ó, t é igual a menos Q3' x ao quadrado sobre 2k mais C1x mais a constante de integração da segunda integração. Essa daí é a equação que nós temos da temperatura em função do x, né, em função do comprimento. As condições de contorno que nós tínhamos ali, ó, para t igual a t1, x igual a 0, né? E para t igual a t2, x igual a L. Então aí, né, aplicando aí a primeira condição de contorno, nós vamos ter aí, ó, t1 igual, vai embora esse termo porque o x é 0, vai embora esse termo porque o x é 0, a gente tem aí que t1 é igual a c2. E agora aplicando a segunda condição de contorno. Então, aplicando a segunda condição de contorno, nós temos aí, ó, T2 é igual a menos Q3' L ao quadrado sobre 2K mais C1 vezes L mais C2. C2 é igual a T1. Quanto que vale o valor de C1, né? Aí a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, né, essa equação, porque o valor de C1 é um pouco grande. Então nós vamos ter aí, ó, T2 menos T1 igual a menos Q3' L ao quadrado sobre 2K mais C1 vezes L. Então nós vamos ter aí, ó, que C1 vezes L é igual a Q3' L ao quadrado sobre 2K mais T2 menos T1. Logo, nós temos aí que C1 é igual a Q3' vezes L, né? E daí a gente corta esse L ao quadrado com L que vai dividindo, mais T2 menos T1 sobre L. Então, no final, a nossa equação ela vai ser T de x igual a Q3', né, menos Q3' x ao quadrado sobre 2K mais C1, então mais Q3' L sobre 2K mais T2 menos T1 sobre L vezes x mais T1, que é no caso aí o C2. Então essa daqui é a nossa equação da condução
para esse problema, né? Então, a gente adequou a equação geral da condução para as condições de contorno aí desse problema. Um problema literal, mas que dá para a gente um bom panorama aí de como utilizar essa equação. E vamos supor que eu queira, para esse problema, achar o ponto. Então, eu quero o x. Eu quero encontrar o valor de x para o qual a temperatura seja máxima. Então, como a gente pode ver aqui, ó, essa equação é uma equação do segundo grau e o coeficiente angular dessa equação é negativo. Então, a concavidade da parábola, né, da curva gerada por essa equação é para baixo. Ou seja, a gente tem um ponto de máximo nela. Para achar ponto de máximo ou de mínimo, né, a gente olha a derivada primeira, o valor da derivada de x, né, que nos dá a derivada primeira igual a zero. Então, nós vamos ter aí, ó, dt dx igual a zero para esse caso aí, para chegar no ponto de máximo. Então, nós vamos precisar derivar esse trambolho de equação aqui. Então, derivando ela aí, a gente vai ter em função de x, o primeiro termo, ó, que é 3' x² mais 2k, tomba o 2, vai ficar menos que 3' x sobre k, né? A derivada aqui tomba o 2, corta com 2 aqui de baixo. Mais, deriva esse termo aqui, o x vai embora, sobra o que tem dentro. Então, Q3' mais Q3' L sobre 2K mais T2 menos T1 sobre L. E o termo aqui, T1, vai embora porque ele é constante. Fica zero. Isso tudo aí tem que ser igual a zero. Então, nós vamos ter o que aqui, né? Como que a gente vai resolver esse nosso problema? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, passando tudo que tem x, né, para lá, mais fácil. Q3' x sobre k é igual a Q3' L sobre 2k mais T2 menos T1 sobre L. Passando o Q3' para baixo aqui, dividindo, e passando o k para cima, multiplicando, nós vamos ter aqui, ó, nesse primeiro termo, Q3' sobre k vai embora, né? Então, nós vamos ficar aqui, só que x é L sobre 2 mais k sobre Q3' vezes T2 menos T1 sobre L. Então, aqui nós temos o valor de x para este problema, que nos dá o valor da temperatura máxima. E para saber qual que é o valor da temperatura máxima, basta substituir x nessa equação aqui. Então, se você tiver coragem de responder isso, né, qual é a temperatura máxima, é só você pegar esse xzinho pequenininho e substituir aqui nessa equação pequenininha também, né? Você vai chegar aí no monstrinho matemático. Esse é o problema dos exercícios literais, né? Mas então é isso. Essa daqui é a equação da condução de calor, né? Por condução. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios da equação geral da condução de calor. E aí nós encerramos esse nosso começo aí de transferência de calor, né? E vamos passar aí para transferência de massa. Até o próximo.